Meu Senhor amado, eu entro na Tua presença nesta noite especial, porque toda oportunidade que nós temos de buscar o Senhor é especial, é uma bênção, é um presente para nós, é uma grande oportunidade. Até porque, em toda parte, o que nós encontramos nas Santas Escrituras é que nós temos o hoje, é neste dia, que decisões precisam ser tomadas e oportunidades agarradas. Eu penso que um novo dia é uma nova chance. Como Ezequias, quando recebeu a notícia que ia morrer, ele recebeu uma segunda chance para fazer diferente, para fazer melhor. E parece que ele não agarrou bem a sua segunda chance, os seus mais 15 anos de vida. E nós precisamos agarrar. Nós precisamos, porque se o Senhor nos deu mais um dia, estamos vivos, e é uma nova chance para nós, para perdoarmos, para fazermos escolhas diferentes, para nos voltarmos para o Senhor. É uma nova chance. Eu acredito que todo dia, o dia novo que o Senhor nos dá, é uma nova chance, é uma grande chance. E eu lamento que nem todos tenham esse entendimento e reconheçam, nem todos têm reconhecido que se o Senhor nos deu um novo dia, se eu abrir os olhos, eu posso ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor, uma mulher melhor, um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, uma mãe, um pai, um amigo, um cidadão, um servo fiel. Eu posso fazer bem diferente do que eu fiz ontem. Eu posso fazer melhor que eu fiz ontem. É o que nós encontramos na sua palavra. Eu oro, meu Deus, nessa última hora em que tem tantos gigantes por aí. O mundo a cada dia quer nos mostrar que o Evangelho é coisa ultrapassada e que, como em tantos lugares e até continentes, o Evangelho já é considerado algo vencido. Querem nos convencer também. Mas eu oro, meu Pai, eu oro para que cada pessoa se volte para o Senhor com uma força total, um desejo de te servir e te ouvir e de se render à sua voz e depender do Senhor com toda a força. Eu oro, meu Deus, para que pessoas que têm sede do Senhor se voltem para o Senhor. Porque nós podemos perceber que nem todos têm sede, mas num dia como hoje, um feriado, quantos poderiam dizer no coração: eu não vou ficar aqui alimentando a minha carne, eu vou buscar o meu Deus, eu vou buscar o meu Deus. Mas nesse momento tem tantos saciando a carne de todas as maneiras. E o que é triste é que os cristãos estão fazendo isso. Porque os mundanos, como disse Paulo, nós não estamos esperando nada dos mundanos. É completamente normal que eles vivam como mundanos, mas os crentes não. O assustador é quando um crente não valoriza o espiritual. É quando um crente não se esforça para dar o melhor ao Senhor. Mas nós estamos aqui, eu me sinto honrada, grata, abençoada,
E eu tenho feito isso há mais de 30 anos, sem contar os anos de criança. Ó Senhor, e eu posso dizer que os piores anos da minha vida foram os distantes do Senhor, e os melhores foram na sua presença, porque por mais lutas, o Senhor nunca me deixou. Os piores anos foi quando eu contei só com a força do meu braço. Quando eu me tornei uma miserável, com uma mente animal, uma estúpida, perdida, cega. Os melhores anos foram os que eu olhei e dependi do Senhor. Os melhores anos têm sido esses, que o Senhor tem sido meu Deus. Eu te amo, te agradeço e imploro, como Davi implorou, que nos ajude para que possamos nos manter nessa direção eternamente. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, passa do teu sangue sobre nós, passa do teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, passa do teu sangue sobre todo o ministério, passa do teu sangue sobre cada templo, cada líder, que a mensagem seja levada com responsabilidade, que vidas sejam renovadas e abençoadas, que todos sejam altamente abençoados com o entendimento da palavra, renovados. Eu oro, Santo de Israel, para que tenhamos uma noite maravilhosa, estrondosa, que a Tua palavra venha e nos renove, nos transforme, que sejamos transformados e abençoados pela Tua palavra. Se manifesta aqui. Nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor. Venha ao nosso encontro, fala aos nossos corações. Nós temos sede do Senhor, nós temos fome, e o Senhor é atraído pela fome. Muito obrigada por essa oportunidade maravilhosa. Eu repreendo todas as obras do mal, setas demoníacas, todo levante para atrapalhar a reunião. Eu repreendo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu repreendo toda seta infernal, inveja, olho gordo, maldades, setas demoníacas contra nós. Eu repreendo em nome de Jesus cansaço, peso, opressão. Eu ordeno, saiam em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus nos garante a vitória. O sangue de Jesus tem poder sobre todo o ministério, mudança de vida. O sangue de Jesus tem poder sobre o nosso povo. O sangue de Jesus tem poder sobre esse trabalho. Eu entrego nas suas mãos e peço a tua manifestação, porque sem o Senhor não tem sentido nada. Então eu peço a tua presença, o seu poder. Eu peço que tenha misericórdia de nós e venha falar aos nossos corações. Eu te amo demais, obrigada por tudo, amém, amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito, que Espírito é esse? E é mesmo, diga eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2017, o Senhor me colocará por cabeça, não por cauda, só estarei por cima, nunca por baixo, em nome de Jesus, amém? Sentem-se, por favor. Vamos para 1 Samuel 17. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra, e se reuniram em Socó de Judá, e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate e veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. A couraça é aquela parte que protege o peito.
só essa parte, que era feita de escamas, isso significa que era tão vedado, essa couraça era tão vedada que era impossível algo atravessar. E ela pesava 60 quilos. Nas pernas, ele usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e só a sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Lembra que cada um estava numa colina, tinha um vale no meio. Não sou eu um filisteu? E vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Eu vou continuar, mas deixa eu parar um pouquinho aqui. Essa luta dos filisteus contra Israel acontecia com muita frequência. Só que agora eles reservaram uma surpresa, que foi o Golias. Era a arma mais perigosa dos filisteus. E tanto que apavorou o próprio rei, que era Saul, e todo o seu exército. Eles não esperavam por aquilo. Então, havia uma luta entre Israel e os filisteus constantemente. Era um inimigo bem presente. Mas agora com algo a mais. Um guerreiro que muito alto, era um gigante com quase 3 metros, muito bem treinado. Eles começavam o treinamento aos 5 anos de idade. Então, ele era uma máquina de matar. E quando ele veio, ele se apresentou como aquela arma potente, perigosa, ele já chegou impondo e mostrando a força dele. Tanto que ele disse: envie um homem para lutar comigo. Por que vocês estão em posição de batalha? Eu quero primeiro um homem para lutar comigo. O desafio é esse. Alguém enviado por vocês luta comigo. Se ele me vencer, nós vamos servir a vocês. Mas se eu vencer e tirá-lo de combate, vocês nos servirão. E ele já falou dessa maneira porque ele acreditava que não tinha ninguém páreo para ele. Tanto que ele falou num tom arrogante, como quem: eu sou invencível. Os filisteus depositaram toda a confiança no Golias. Então, assim, os próprios filisteus estavam seguros em função do Golias. E também seguros que Israel não tinha um guerreiro capaz de vencer o Golias. Eles tinham essa tranquilidade. Então o Golias chegou se impondo, mostrando a força, com uma arrogância, com um poder, e intimidou todo mundo. E todos nós temos lutas constantes
Mas, de vez em quando, aparece entre elas algo que você olha e diz, bom, isso é maior do que eu. Porque foi isso que aconteceu com Israel. O Saul e todo o exército e todo Israel olharam e viram exatamente isso. É muito maior que nós. Nós não temos nenhum homem capaz de enfrentar o Golias, de enfrentar esse guerreiro filisteu. E eu penso que o Golias, esse gigante, ele representa muitas coisas na vida da gente. Às vezes é uma enfermidade que surge, que a medicina diz que é bem maior do que, não tem um medicamento ou um tratamento capaz de vencer, ou talvez até tenha, mas que não garante. As ameaças, tem gigantes que ameaçam a família o tempo todo. Você vê que as ameaças hoje contra as famílias são gigantes poderosos. Cada dia que passa, leis estão sendo feitas para acabar mesmo com a família, para desvirtuar os nossos filhos e as próximas gerações. Gigantes por toda parte. É um governo corrupto. A medicina de hoje, apesar da ciência ter avançado mais, ainda nós vemos que antigamente os médicos tinham uma vocação. Hoje você não vê essa vocação. Os médicos antigos, eles tinham um compromisso com o paciente, tanto que tinham os médicos de família. Então, apesar da medicina estar bastante avançada, o comprometimento dos profissionais não é o mesmo. Então, não há esse compromisso. E, assim, você tem que confiar em Deus, porque você vê corrupção em toda parte. E aqueles que têm o poder de julgar são descobertos em corrupção, são manipulados, são comprados. Para todo lado, você vê gigantes. Então, como sobreviver a tanta injustiça, tanta corrupção, a tantas armadilhas, a tantas situações que são criadas e a cada dia se levantam com uma força maior? Você precisa de Deus. Então, às vezes a gente lê aqui sobre esse gigante e nós remetemos a uma coisa literal, mas nós temos situações tão graves, tão assustadoras, que cruzam o nosso caminho o tempo todo. É contra a saúde, é contra a família, é contra a sua vida financeira, enfim. E vem com ameaças e ameaças, sabe? Às vezes você se depara com situações que a pessoa tem o poder e ela já te ameaça de cara. Eu tenho o poder. E assim, vai ser assim, ou senão eu faço assim. Isso não é incomum. Você pode ser intimidado das mais diversas formas. Eu, quando ouvi da medicina que o Murilo tinha que tomar um medicamento para o resto da vida, quando eu decidi que não ia dar, o Osmar, preocupado, foi falar com o médico, e o médico pediu para falar comigo. E o médico começou a me apresentar todas as situações. E quando ele viu que eu estava irredutível, eu disse, não, eu entendo, eu respeito o senhor está certo, o senhor, como profissional, como médico, o senhor está dando o seu parecer médico. Agora, eu tenho uma fé. E tudo que o senhor falar para mim não vai alterar a minha fé. E quando eu
eu me firmei mesmo, que apesar de eu respeitar o conhecimento dele, e que ele realmente, em termos de conhecimento médico, ele estava certo em passar todas as informações e etc., e apresentar os riscos, mas que eu tinha uma fé, eu tenho uma fé. E eu disse, eu tenho uma fé. E eu vou ficar com a minha fé. Ele quis dar uma alterada e disse para mim, a senhora não é uma ignorante, a senhora está agindo como uma ignorante. A senhora sabe o que a senhora está fazendo com o seu filho? A senhora vai estragar com a vida dele. Eu falei, espera aí. Com todo respeito, com a autoridade, o senhor é uma autoridade médica e sabe melhor do que eu, dentro da medicina, porque o senhor estudou para isso, eu não estudei, mas o que o remédio pode fazer pelo meu filho? Vai dar qualidade de vida para ele. Eu falei, que qualidade de vida? Se eu ouvir de vocês mesmos que o remédio tem efeitos colaterais fortes, que ele não vai conseguir estudar numa escola normal, que provavelmente ele não vai conseguir formar a família, ele não vai tirar carta, ele não vai conseguir se formar. Foi isso que eu ouvi. Então, assim, essa qualidade de vida não é qualidade nenhuma. Porque ele está tomando remédio, ele está tendo crises. E cada crise, vocês aumentam a dose. Ele está tomando dose de gente grande. Tanto que ele está como um vegetal. Ele fica parado, com o olho estatalado, não consegue fechar a boca, babando o tempo inteiro. Eu disse, eu tenho uma fé. E eu vou ficar com a minha fé. Era um gigante. Era um risco. Mas eu decidi correr em Deus. Eu arrisquei na fé. E fui contra tudo. A única que tomou aquela decisão, eu tomei ela sozinha. O Osmar não quis assumir. O médico me chamou de ignorante. A minha mãe, por pressão, ela tinha medo. O pastor disse para mim, porque todos com medo daquilo, procuraram o pastor me chamou e o pastor disse, a senhora, irmã Cléo, eu entendo a sua fé, mas a senhora deve respeitar o que diz a medicina. E eu disse, eu também respeito o senhor demais da conta, mas eu não vou ceder. Então, eu estava sozinha, e ameaças, porque o Osmar me ameaçou, o médico disse que eu era uma ignorante, e que eu tinha que assinar um termo de responsabilidade, pelaquela loucura insana que eu estava fazendo. Aquela decisão insana, louca. O médico, a minha mãe disse para mim, minha filha, dá o remédio. O meu pastor disse para mim, o seu esposo está com medo que dê errado, a senhora precisa ouvir, a senhora não pode tomar essa decisão sozinha. Eu falei, eu vou tomar. Eu vou tomar. Eu não vou dar. E disse a Deus, eu fiz essa oração, segura do que eu estava fazendo. Eu não vou ceder. Se o senhor não for curá-lo, o senhor pode levá-lo. Mas eu não quero o meu filho com essa sentença. Eu não aceito essa sentença. Você vai dizer para mim, de onde veio essa força? De Deus? Eu não tinha ela. De onde veio essa força para enfrentar o mundo? De Deus, porque eu não tinha ela.
ela não foi minha. Como essa força que eu vou mostrar para você, que Davi foi tomado para enfrentar esse gigante, não era dele, era de Deus. Ele não foi no nome dele. Para onde ele se moveu, ele ouviu que ele não era capaz, ele ouviu do rei, ele foi oprimido pelo irmão, ele não foi recrutado por Abner, o comandante do exército de Saul. Então ele era um ninguém. Eu também era uma ninguém. Uma ninguém. E as pessoas olharam para mim como uma ninguém, insana. Davi era um ninguém. Apesar de ele ter recebido a unção de rei, ele tinha unção, mas ele não era visto. Ele ainda era um menino de recado do pai, que levava a merenda para os irmãos. O irmão o tratou como nada. Então eu era uma ninguém. Só que essa ninguém decidiu confiar naquilo que o Espírito Santo colocou dentro de mim. Deus colocou algo dentro de mim, que eu podia confiar nele. Então eu tomei aquela decisão, não no nome da Cléo, mas no nome do Senhor dos Exércitos. No nome do Senhor dos Exércitos. Tanto que essa passagem me ajudou demais. Porque eu decidi não dar o remédio no nome do Senhor dos Exércitos. E você vai me perguntar, ele voltou a dar crise? Ele voltou a dar crise, eu não sei te dizer se foram 3 ou 4. Mas em uma delas, eu acho que foi na terceira, eu apresentei ele, dando a crise a Deus, e disse, eu não vou ceder. Eu disse, diabo, se você pensa que eu vou ceder, eu não vou ceder. Isso eu falei aos berros e com lágrimas para todo lado. Eu disse, eu não vou ceder. E disse, Deus, eu quero o meu filho curado. E ele foi completamente curado. Sem nenhuma sequela, nenhuma previsão prevaleceu. Aquele gigante eu venci. Eu venci aquele gigante. E ele era muito maior que eu. E ele gostava de se impor. E de mostrar de forma arrogante que ele era forte e que eu não podia contra ele. Porque eu ouvi de todos os lados, você não pode, você não pode, você não pode, você não pode, isso é loucura. Mas a fé é a loucura do vencedor. A fé é a loucura do vencedor. Para todo mundo é loucura. Mas Deus colocou algo lá dentro dele, que ele sabe, não, eu posso vencer isso, no nome do Senhor dos Exércitos. Tinha um gigante, ameaçando. Havia um vale entre eles, mas mesmo havendo um vale, cada um estava numa colina, Israel tremeu. Saul bateu o queixo. Certamente bateu os joelhos. Com todo o exército. Eles temeram. Porque era um inimigo perigoso. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos, já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul.
Eliabe o mais velho, Abinadab o segundo e Samá o terceiro. Davi era o caçula, os 3 mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Ele fez isso 80 vezes. E ninguém calou, ninguém enfrentou. Os filhos mais velhos de Jessé foram recrutados. Na época, o comandante do Saul era um homem chamado Abner. E ele recrutou os 3 mais velhos. Então, assim, o Davi era o caçula, era o 8º, até chegar nele, provavelmente não chegaria. E ele não foi visto como uma possibilidade para ser um soldado de Israel. Ele não foi recrutado para ser soldado de Israel. Os 3 irmãos mais velhos foram recrutados, foram vistos como bons soldados. Não fizeram nada por Israel. Durante 40 dias, 2 vezes por dia, o filisteu afrontava Israel. E o Deus vivo também. Nesta ocasião, Jessé disse ao seu filho, Davi, pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também 10 quilos de queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga, partiu conforme Jessé lhe havia ordenado, chegou ao acampamento, na hora em que o grito de batalha, o exército, na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam os seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Uma coisa importante que eu vejo aqui é que Davi, apesar de ser ungido já como rei, o pai dele mandou ele levar encomendas, comida para os irmãos. Ele poderia ter olhado para o pai de forma arrogante e dito, espera aí, agora você esqueceu que eu fui ungido a rei, basta Saul morrer e eu vou assumir o trono? Você está achando que eu vou ser o quê? Um menino de recado? Um carregador de encomendas? Um office boy? Alguma coisa assim? O pai mandou, ele fez sem questionar. Ele cuidava das ovelhas, você leu comigo. O que ele fez? Ele deixou alguém cuidando das ovelhas, ele deixou um pastor. Você vê que as pessoas, elas não são exaltadas por acaso. Ele mesmo com a unção de rei, o pai dele mandou ele levar queijo, pães, essas coisas, ele levou sem abrir a boca. Antes de ir, ele deixou um pastor tomando conta das ovelhas. Quando ele chegou, ele não foi curioso para ver a batalha. Primeiro, ele largou as encomendas com o encarregado dos suprimentos. Você vê toda uma disciplina, toda uma integridade, uma responsabilidade. Você vê que eu vejo que as pessoas, elas querem muito de Deus, mas elas... basta Deus dar um pouco para elas, elas agem de forma arrogante. Facilmente, elas são irresponsáveis e deixam coisas para trás. Ele cuidava das ovelhas. Ele podia ter dito, deixa aí hoje. Não. Ele preparou um pastor, alguém para ficar lá tomando conta. Ele deixou alguém tomando conta lá. E quando ele chegou, ele foi direto entregar ao encarregado de suprimentos. Então, ele cumpriu à risca com a sua missão. Ele foi obediente ao pai.
ele deixou alguém tomando conta das ovelhas, e depois ele entregou a quem ele devia entregar toda a encomenda que o pai enviou. Então, é aquele tipo de gente focada, disciplinada e íntegra. Aquele tipo de gente que entende o processo, e eu ainda preciso estar debaixo da autoridade do meu pai. Meu pai está falando, então tem alguém que ainda está me dando ordens, ainda é tempo de eu estar debaixo dessa autoridade, então eu preciso passar por isso. Ele me mandou fazer uma coisa menor, eu vou fazer. É menor para quem já recebeu uma unção, apesar de tratarem ele como ninguém, ele era o novo rei de Israel. Ele não tinha assumido o trono, mas ele tinha unção. E dentre tantos em Israel, foi ele o escolhido, ele podia ter crescido. Com tão pouco as pessoas crescem. Às vezes não tem nada na mão ainda de concreto. Nada. Elas já agem com arrogância. E ali elas mostram que Deus não pode confiar muito nas mãos dela. Um pouco que confia, elas já crescem. Elas já ficam arrogantes. Isso eu não preciso passar. É por isso que Deus não pode levantar muitos, alguns. Porque por pouco ele já está mostrando arrogância, altivez. Antes dele ir, ele deixou alguém tomando conta das ovelhas, porque aquelas ovelhas estavam sobre a responsabilidade dele. Então não largou as ovelhas lá sozinhas. Ele encontrou alguém para substituí-lo na sua ausência. Gente que valoriza o que está na mão, ainda que pareça pouco, ainda que seja pouco. Mas me foi confiado isso, eu vou respeitar. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, e para concluir essa parte, ele entregou a encomenda na hora certa, no dia certo, da maneira certa, como o pai dele havia recomendado e ordenado. Ele cumpriu com a missão que foi dada a ele. Então, às vezes, não é difícil a gente encontrar gente que acha que isso é menor, isso é coisa menor, ou isso eu não preciso fazer, aquilo não. Eu vou dizer, inteligente é aquele que entende por discernimento, com humildade, o processo da vida, onde ele deve estar, o que ele deve fazer. Aquele que tem responsabilidade por aquilo que parece mínimo, mas ele é responsável. Porque são essas pessoas, inclusive um ponto muito importante, a forma como Davi cuidava das ovelhas, certamente foi observado por Deus, porque se ele era tão zeloso por aquelas ovelhas, o quanto ele não seria por toda a nação. Então, quando você é comprometido com aquilo que foi confiado nas suas mãos, é certo que Deus vai poder confiar mais nas suas mãos. Algumas pessoas não são comprometidas, algumas pessoas não são comprometidas com Deus, elas não são comprometidas com aquilo que foi colocado nas mãos delas, elas não têm palavra, elas são impulsivas, então, como nós falamos ontem, elas vão e tomam decisões ou falam impulsivamente e acabam tomando decisões na impulsividade, elas perdem força, elas perdem credibilidade, e o próprio Deus vê claramente que não pode confiar mais nas mãos dessa pessoa. Porque foste fiel no pouco, no muito te colocarei. E eu estou te mostrando que Davi era um homem, foi um rapaz, lá desde a sua meninice, bem fiel no pouco. Ele foi fiel. Ele não chegou onde chegou,
porque alguém deu algo a ele. Mas cada processo da vida dele foi passado muito bem, com todo respeito, com reverência, com excelência, com integridade, com disciplina. Então, quando ele estava lá, ele cumpriu com a missão. O Golias foi, como era habitual, ele fez o seu desafio. Cadê o cara que vai lutar comigo? E aí ele afrontava Israel, o Deus de Israel. Quando os israelitas viram aquilo, se encheram de medo e fugiram. E é o que eu vejo acontecer com muitos cristãos. Quem era o Deus dessas pessoas que fugiram? O Deus de Israel. O mesmo Deus de Davi. Quem era o Deus de Saul? O Deus de Israel. O Deus daquele exército, o Deus de Israel. Quem era o Deus de todo Israel? O Deus de Israel. Quem era o Deus de Davi? O Deus de Israel. Então, Davi servia o mesmo Deus que todos eles serviam. O Deus de Davi era o mesmo que todos eles adoravam, buscavam, invocavam e diziam confiar. Então, nós vemos isso acontecer. Todo mundo que se apresenta como cristão, teoricamente, apresenta Deus como o Deus da vida. Ele é o meu Deus, eu sirvo a Deus. Só que aí levanta um problema, um gigante, ameaçador, que estufa o peito e mostra a sua força. O que acontece com muitos? Fogem, correm. A quantidade de cristãos que não confiam em Deus é muito grande. É um número muito grande de cristãos que não confiam em Deus. Isso é lamentável. A palavra de alguém tem muito mais força do que a palavra de Deus. Algumas pessoas estão gemendo em várias áreas da vida porque não dependem de Deus. E não é falta de ouvir. Algumas pessoas são totalmente, eu não estou dizendo, a minha fé é que eu não vou viver escrava de nada. Eu não admito que algo me escravize. Eu não admito. Então, assim, uma coisa é você pegou um resfriado, você toma um antigripal, uma coisa e tal. Outra coisa é você ser dependente de um medicamento e que você ouve que você não pode deixar ele de jeito nenhum. Porque o seu problema é crônico, ou o seu problema ele é crônico, ele é irreversível, você não pode se livrar. Você não pode parar, porque senão você vai morrer, você vai acontecer aquilo. E eu tenho acesso à palavra, verdadeiramente Ele levou sobre si todas as enfermidades. E agora, isso não é um xaropinho, um antigripal, um remedinho para dor de cabeça que surgiu ali. É algo que você ouve, que daqui a pouco, bom, passou, você não tomou mais. Agora você ouve que é para sempre, tá? Você tem que tomar isso aqui. Eu não aceito na minha vida. Eu não aceito. Essa é a minha fé. Porque quanto mais eu estudo a palavra de Deus, eu vejo que isso é algo que vai me escravizar. E eu não estou mais sujeita à servidão de nada. Eu sou livre. Jesus levou na cruz toda enfermidade. Ou eu vou crer no Deus da Bíblia, ou eu vou crer no Deus vivo, ou eu vou continuar temendo os gigantes que chegam para mim e estufam um peito e dizem, você não pode me vencer. Ah, eu posso sim. Sim, posso. Não, você não pode, eu posso. Eu posso e eu vou te enfrentar. Você não vai me controlar, você não vai me dominar. Eu não vou ser escrava de você. Você não terá poder sobre mim.
Não. E se você não tomar cuidado, você se torna escravo. Agora você tem uma insônia. Primeira coisa que você vai no médico e diz, não estou dormindo, está estressado, você está com isso, aquilo. Aí ele já te passa alguma coisa para você. Rivotril, então, é o número 1 receitado. Não, só 2 gotinhas. Não, só 3 gotinhas. Não sei o quê. Muitas vezes você vai no médico, porque você está sentindo isso, está sentindo aquilo, o seu problema é totalmente espiritual, o teu problema é uma falta de decisão. Não, porque eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Claro que você está sentindo. Talvez você não tenha relacionamento com Deus, o diabo tem poder sobre a sua vida. Talvez você ainda não decidiu fazer as coisas como elas devem ser feitas. Então, aí você faz escolhas erradas, claro. Você vai ser oprimido por 1000 situações, tem consequências. Então, assim, se algumas pessoas não tomarem a decisão de pagar o preço que tem que pagar, assim, aconteça o que for, é tudo ou é nada. Mas em cima do muro eu não vou viver. Essa fé, mais ou menos, eu não vou viver. Essa coisa que eu vou no domingo, eu busco a Deus, não sei o que, mas eu sou dominada por todos os gigantes que cruzam o meu caminho. Então, agora alguém vem e faz uma ameaça. Se você não pagar isso aqui, não fizer isso aqui, eu não libero também isso aqui. Você sai financiando a corrupção. Como tem um monte de gente que financia, um monte de crente que financia a corrupção. Porque ele não aguenta a pressão, ele não tem fé. Porque ele não tem vida com Deus, é por isso. Porque fé, todo mundo tem uma medida de fé. Mas ele nunca parou para desenvolver a fé dele em Deus. Ele não para desenvolver a fé em Deus. Então, sendo assim, toda vez que ele é ameaçado, ele paga para calar a boca, ele faz acordo com o diabo, ele financia o crime, ele financia a corrupção, porque ele impulsiona as obras do diabo com mais força. Por quê? Porque ele não tem fé para dizer, eu vou confiar em Deus. Eu vou confiar em Deus. Não, se você não fizer isso, vai acontecer isso e aquilo. Eu vou confiar em Deus. Eu vou confiar em Deus. Vamos ver como é que isso vai terminar. Eu vou confiar em Deus. Como é que isso vai terminar? Eu vou confiar em Deus. Eu não sei quantas vezes. Hoje eu tenho gente que lida com muitas coisas, mas a minha orientação para todo mundo é a mesma. Mas quando eu enfrentava olho no olho um monte de situações, todos que eu olhei no olho, principalmente que tentou me ameaçar de alguma maneira. Uma coisa eu sempre avisei. Isso eu avisei em casa para todo mundo. Não me ameace. Porque aí fica pior. Porque eu me sinto afrontada. E eu não gosto de me sentir afrontada. Aí não adianta, não tem acordo. Não tem. Se a gente for na conversa e aquilo for lícito, for correto, ok. Mas além de não ser e ainda vir à base de ameaça, de jeito nenhum. Porque você sabe muito bem que uma vez que você cede uma ameaça, você vai ter que ceder para outras vezes. Uma vez que você se curva diante de uma situação, você vai ter que se curvar diante dela outras vezes. Eu sei o que eu estou dizendo. Então, assim, eu prefiro enfrentar o que eu tiver que enfrentar, a pressão que eu tiver que enfrentar, e não me curvar diante de nenhuma ameaça. Nenhuma. De jeito nenhum. Porque se você cede para uma pressão hoje, você vai ceder para ela amanhã, para outras amanhã. Se você não decidir pagar o preço e parar de ceder para pressões, fugir do problema, fugir das situações, parar de temer e começar a enfrentar, você vai passar a sua vida fugindo. E eu não aceito isso para a minha vida, e eu ensinei isso aos meus filhos, e eu espero sinceramente que as minhas gerações, as próximas, não decepcionem. Sinceramente.
Porque é isso que eu falo na minha casa. E para as pessoas que trabalham comigo. Uma vez que você cede para um Golias, você vai ter que ceder para muitos outros gigantes. Uma vez que você se submete a uma pressão, você terá que se submeter a outras. Porque, inclusive, você cede para a covardia hoje, você vai se habituar a ser um covarde na vida. E ainda com justificativas, não é covardia, é que não tinha outro jeito. Não é covardia. É que não tinha outro jeito. Então, assim, nós precisamos entender que se você tem medo, faça com medo. Mas nunca recue. E se a pressão é grande, suporta, o mais forte é que prevalece. Nós precisamos, é igual esses testes de resistência. Eu não assisto essas coisas, mas sei que existe, porque eu recebo revista e acompanho coisas que tem essas reportagens, essas coisas que falam. Esses testes de resistência que tem em reality shows e em tantos movimentos por aí. Quem é que vence um teste de resistência? É aquele que tem um controle emocional maior do que os outros. Não é aquele que tem mais força física. Não tem nada a ver com aquilo com resistência física. Tem a ver com resistência mental, com resistência emocional. Então, mais forte é o que tem um controle emocional maior. É aquele que tem um controle sobre as emoções. E não é diferente no seu dia a dia. Aquele que vai além na vida é aquele que tem um controle emocional maior. É aquele que crê no Senhor e depende da fé e não cede para todos os pensamentos e sentimentos que querem tomar conta dele. E se você viver desse jeito, cedendo para as pressões, você vai passar o resto da sua vida dessa maneira. Toda vez que você se habitua. Pressionou, você não quer pressão, você cede. Está com medo, você foge. Alguém falou que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e você já veste aquilo tudo e se entrega como se aquilo fosse definitivo. O gigante Golias, ele colocou a situação como definitiva. E levanta alguém para lutar comigo, porque ele tinha certeza que ele que ia vencer. Ele jamais imaginou que alguma força, alguém seria capaz de vencê-lo. Então, nós temos registros bíblicos, histórias, que provam muito bem que, assim, o caminho não é esse. Não é ceder para pressão, não é ceder para fugir porque eu estou com medo. Quer dizer, espera aí, você está com medo? Aguenta, Deus vai ser com você. Passa. Quando você está vivendo um problema, você não vai faltar gente para tentar encher a sua cabeça e dizer que não vai ter jeito, que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro, você tem que ceder, você tem isso, tem aquilo. Ou você vai tomar uma decisão de confiar em Deus, ou você vai terminar seus dias frustrado. Tem muito crente frustrado e muito cristão sem vitória. Mas por quê? Porque até hoje não depende de Deus. Até hoje faz as coisas na força do braço, foge de pressão, cede para os medos. Tudo que o homem fala, fica com o que o homem falou. Tem medo, tem depositado a confiança em tudo, menos em Deus. Então, está aumentando a sua necessidade de remédios, e remédios contínuos, que é uma escravidão. Estão se envolvendo, fazendo acordo com quem não devia, cedendo para pressões
que se resistissem, começassem, ainda que, assim, fosse terrível, mas peraí, eu tenho que começar de algum lugar, eu vou começar aqui. Eu vou resistir. Eu não quero isso mais na minha vida. Não, porque se você não fizer, vai acontecer isso. Quer saber? Eu vou pagar para ver. Eu vou confiar em Deus. Até hoje eu não confiei. Mas agora eu vou confiar, eu vou pagar para ver. Está na hora de muito crente pagar para ver na fé. Agora, não reclame. Se a sua vida for a mesma indisciplinada, desorganizada, sem integridade, foge porque está com medo, não aguenta pressão, então não. Ah, bicho, mas o problema, o seu não é maior do que o de um grande número. Não, porque disseram isso e aquilo. E Deus é maior do que tudo isso. Ah, é fácil falar. Sim, é fácil falar. É bem mais fácil falar. Realmente, aqui está alguém que pode dizer para você que é bem mais fácil falar. Porque quando eu tive que resistir diversas vezes, e tenho que resistir todos os dias, eu sei muito bem o quanto é difícil resistir, mas é possível. Até porque ninguém recebeu mais, porque Deus olhou e disse assim, não, eu gostei da cara dele, sabe? Não. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não é parcial. Deus não é parcial. Ele vai fazer na vida de todo aquele que crer e depender dele. Todo aquele que depender dele. Seja numa situação de enfermidade, seja numa situação judicial, seja numa situação familiar, seja qual for. Você tem que tomar uma decisão na sua vida de depender de Deus, confiar em Deus e ir até o fim nas coisas. E assim, alguns estão com a casa muito bagunçada. Se não começar a dar lugar a uma arrumação e para as coisas serem arrumadas, a vida é como uma escada. Não dá para levar tudo. Você tem que escolher o que você vai levar, com quem você vai ficar, de que lado você vai ficar. Não dá para ficar em cima do muro, não dá para ficar dos dois lados, jogando dos dois lados. Não dá para levar tudo, não dá para servir a Deus e ao dinheiro, não dá. Não dá para viver fazendo concessões e ter uma vida vitoriosa. Não dá para ouvir a Deus e ouvir o homem. Ou você vai ouvir a Deus, ficar com Deus, priorizar a Deus e pagar o preço em Deus. Ou você vai viver essa vida mais ou menos mediana no máximo, porque alguns estão na miséria, e não me refiro a financeiro, me refiro a uma vida em geral. É na saúde, é na família, é vergonha, humilhação para todo lado. E financeira também. Porque nunca foi decidido pagar um preço realmente em Deus. O que Deus espera de mim? É isso, eu vou dar. O que Deus quer de mim? É isso. O que a palavra diz acerca disso? É isso. O que eu tenho que fazer? É isso. Então eu vou pagar o preço. Quando uma pessoa não prioriza Deus, esse é o primeiro ponto. Você não prioriza Deus, então não reclame da sua vida. Se sempre vem em primeiro lugar, eu vejo gente que a prioridade é o dinheiro foge. Não é falta de trabalho, a pessoa morre de trabalhar. Só que ela não vê o dinheiro. Só que ela não consegue ir além. E não é falta de trabalhar, ela trabalha. A pessoa trabalha. Só que ela não tem avanços na vida. Mas porque ela ainda não entendeu. Que aos seus ele dá enquanto dorme. Ele pode abençoar muito mais a vida da pessoa. Se a pessoa decidir ouvir
a Deus, Deus pode abençoar, se a pessoa decidir ouvi-lo e se render a Ele, e assim, pagar o preço que tem que pagar. Quando você tem que arrumar a sua vida, porque ela está bagunçada, é assim, ou você corta o mal pela raiz, ou você está se enganando. Mudanças não são eficazes se elas não forem radicais. Então, quando uma pessoa quer uma mudança na vida dela, é assim, é cortar o mal pela raiz. A mudança tem que ser radical. A decisão que a pessoa toma, ela tem que manter, aconteça o que for. Então, aqui, fugiram. Estavam tremendo de medo. Aí, olha isso aqui. É uma coisa forte, eu sempre penso. Enquanto eles conversava com eles, o Golias guerreiro, o filisteu de Gade, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau e você veio só para ver a batalha. Uma coisa importante, tinha uma recompensa gigante para quem enfrentasse o Golias. Primeiro, uma quantia em dinheiro altíssima. Riqueza mesmo. Depois, a filha do rei. Ele se tornaria genro do rei. E depois a isenção de impostos para toda a família. Então era um prêmio. Um prêmio. Imagina aquele prêmio dos sonhos. Nem com prêmio ninguém se habilitou. Então por aí você vê que isso acontece o tempo todo. Aquele que enfrenta os problemas tem o prêmio. Tem promessas. Tem a garantia que será honrado. Tem a garantia que será abençoado. Mas nem com a garantia, nem com o prêmio tão grande, tão alto, nem com a segurança de que Deus vai honrar, vai abençoar, a pessoa não enfrenta, ela não paga o preço em Deus, ela continua vivendo sobre a afronta desse gigante. Faz um tempo, 40 dias já estava lá, alguns estão há muito mais. 80 vezes o Golias fez aquilo, afrontou, humilhou, escrachou, fez tudo que você possa imaginar. Zombou. Então, alguns preferem viver debaixo de zombaria, debaixo de opressão. Alguns preferem a enfrentar e ser altamente premiado, abençoado, honrado por Deus, a viver as promessas de Deus. Tem um prêmio para quem enfrenta, um prêmio para quem resiste, para quem enfrenta os medos, para quem não cede para as pressões, que é honra, é vitória, é glória. Tem um prêmio. Mas nem com prêmio. Mas tem sempre alguém, aqui era o da família. O simples fato do Davi falar, porque ele estava ouvindo sobre o prêmio que ele não sabia, o irmão se levantou contra ele. O irmão falou de uma forma
a humilhá-lo. Ele expôs diante de todos os soldados que ele era um simples pastor de ovelhas, com quem você largou aquelas pobres ovelhas. Eu sei eu sei o que está aí no seu coração, eu sei. Ele disse, eu sei. Ele julgou a intenção e motivação do Davi. Então é aquele tipo de gente que chega só para te criticar, só para te diminuir, só para tentar mostrar que você é um nada mesmo. E Davi fez o quê? Entrou no processo do mimimi? Não, se virou e continuou falando com o outro. Está na hora de cristãos aprenderem com Davi. Era o irmão mais velho dele. Mas o irmão mostrou que tinha um problema com ele. Certamente era a inveja dele ter sido ungido a rei de Israel. E o irmão falou com ele, como eu sei o quanto você é presunçoso, e eu sei que o seu coração é mau. Ele julgou o que estava dentro do coração do Davi, e não estava nada daquilo lá. Às vezes as pessoas vêm, elas julgam o que está no seu coração, elas apontam o dedo, elas falam coisas que elas não sabem. E o que você tem que fazer com esse tipo de gente? Veneno só funciona se você beber. Para de beber esses venenos. Vira as costas e ignora esse tipo de gente. Ignora. Não dê o que essas pessoas querem. Elas querem resposta, elas querem atenção. Na verdade, elas querem voz. Não dê voz a esse tipo de gente. Não dê. Faça o que Davi fez, ignora. Ele virou e continuou ouvindo o outro soldado. Ignora esse tipo de gente. Aprenda. Tem muita gente rancorosa, invejosa, ciumenta, amarga, que você simplesmente tem que ignorar. O Davi não fez nada, mas ele estava com ódio do Davi. Muitas vezes você não fez nada contra alguém, mas a pessoa está com ódio de você. Por quê? Porque o Davi foi ungido a rei. E ele era soldado do exército de Israel e estava lá, sem vitória nenhuma. Ele tinha uma posição, foi recrutado para o exército do Saul e não tinha vitória. O que adianta você ter um título, você ter uma posição e não ter vitória? Certamente ele não tinha superado ainda o fato dele ser o mais velho, o mais bem preparado, o mais alto, o mais bonitão. E ele não foi ungido. Deus escolheu o outro. E Deus não escolheu pela imagem, escolheu pelo coração. Porque o que Deus vem buscando, e que Ele sempre buscou, é uma pessoa capaz de obedecê-lo. Quem é o homem segundo o coração de Deus? A mulher segundo o coração de Deus? Aquela pessoa capaz de obedecer a Deus. Aquela que tem um coração que ouve. Muito bem. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Ele queria humilhar ele diante de todo mundo. E disse Davi, o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul, ninguém, olha o espírito dele, completamente diferente. Completamente diferente. Quantos anos ele tinha? 17. Qual experiência militar? Nenhuma. Qual treinamento? Nenhum. Nenhum. Mas ele tinha uma coisa que nenhum deles tinha. Uma fé verdadeira no Deus vivo. Todos eles diziam crer, ofereciam sacrifício ao Deus vivo, mas nenhum manifestou a fé que Davi manifestou. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Aí alguém vai dizer, ele não viu Golias? Claro que ele viu, você viu, eu li aqui. Ele viu Golias, ele viu o tamanho do Golias, ele viu o Golias afrontando, tanto que ele falou, esse incircunciso está afrontando o Deus vivo, o exército do Deus vivo. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é
apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Olha a resposta do Davi para aquela resposta do Saul. Quando ele disse, eu vou e vou lutar, vocês não têm que ficar abatidos. Esse é o espírito da fé. O Saul disse, você não tem condições. Ei, guarda isso, o que mais a gente ouve é isso, você não pode, você não tem condições, não é para você. Se você fizer assim, vai dar errado. Se você fizer daquele jeito, toda vez que a gente decide pagar o preço em Deus, aparece alguém para dizer, você vai quebrar a cara. Eu não sei quantas vezes eu ouvi gente dizer, você vai quebrar a cara, vai dar errado, não vai dar certo, você não pode, você não tem condições, você não pode, você não tem condições. Meu Deus, eu teria que ter muitas reuniões para enumerar a quantidade de vezes que eu ouvi de gente de dentro e de gente de fora, de todo quanto é lado, você não pode. Você não pode. Se for só desse jeito, não vai dar certo. Tem que mentir nesse processo, porque senão não vai dar certo. Não, vai com a verdade. É um risco muito grande, eu vou pagar o preço desse risco. Se você não assinar isso aqui, vai dar isso e aquilo. Não, eu não vou assinar. Se você não fizer esse acordo aqui, vai acontecer isso e aquilo. Eu não vou fazer. De gente virar e falar assim, não, por favor, eu preciso falar com ela. Alguém precisa abrir os olhos dela. Isso vai dar tudo errado. Não pode. Não adianta falar. Eu estou dizendo, a minha palavra final é essa. Não vou. Ou você confia em Deus, vem cá. Eu tenho dado toda a minha vida ao Evangelho. Ministerialmente, eu estou desde os meus 26 anos atrás de um púlpito. Isso fora, eu estou falando oficialmente, fora todos os trabalhos que eu já fazia. Então, ou eu vou confiar no Deus que eu sirvo e vou ter uma vida vitoriosa, ou eu estou jogando a minha vida fora. Eu estou sendo uma estúpida. Porque por fim eu não vou viver nenhuma coisa nem outra. Eu tenho a promessa de cura, mas eu não confio. Eu confio mais no que a medicina diz. Eu tenho uma promessa de justiça, mas eu não confio. Eu confio mais no que o advogado ou a autoridade tal diz. Eu tenho um Deus que é o justo juiz, é o todo-poderoso. Mas agora eu tenho medo dessa autoridade, eu tenho medo disso aqui, eu tenho medo daquilo lá, eu tenho medo daquilo outro. Peraí, ou eu vou confiar no Deus vivo, no Deus que a Bíblia Sagrada me apresenta, ou eu sou uma débil, eu estou perdendo minha vida, eu estou perdendo tempo, porque eu leio uma coisa, mas quando eu sou pressionado, eu faço outra, eu não sou capaz de crer nesse Deus, e no fim, eu estou, mas não estou, eu tenho a promessa, mas não vivo. A Bíblia diz que eu sou em todas as coisas mais que vitoriosa, e eu não estou andando em vitória. Não, eu não aceito. Eu não aceito. Eu digo a você, que assim, ou Deus vai se manifestar na minha vida, ou Ele vai se manifestar na minha vida. E se Ele não estiver se manifestando na minha vida, eu vou a Ele e vou dizer, o que é que o Senhor quer de mim? Onde eu estou errando? Qual é a brecha? O que é que o Senhor quer de mim? Eu quero vitória. Onde está o problema? Eu quero saber onde está o problema, porque eu vou dar ao Senhor o que for preciso, mas eu quero vitória. Se Ele disser para mim, não é tempo, amém, eu vou aguardar. Mas eu vou continuar dizendo, já chegou meu tempo, Senhor, porque eu não esqueci. Seja lá o que Ele disser, eu estou pronta a fazer, mas eu vou andar em vitória.
Eu sei que eu terei lutas, eu sei que os desafios são grandes, eu sei que as ameaças são grandes e grandes, gigantes, Golias tem o tempo todo. Mas o meu Deus é maior do que todos os gigantes. O Deus que eu estou apresentando a você é maior do que todos os gigantes. Nós podemos vencê-los. Seja na família, no financeiro, na saúde, nós podemos vencê-los. Você pode vencer todos os gigantes. Deus quer que entre isso no seu espírito. Para de ceder para gigantes. Para de se intimidar. Para de viver com medo. Para de ceder às pressões. Para de se curvar. Para de agir como um menino acuado. Nós não podemos viver assim. Não tema o diabo, não tema o inferno, não tema seus instrumentos, não tema ameaças, não se curve, nunca baixe o olhar, nunca baixe a sua cabeça, nunca diga sim para algo que você tem que dizer não, porque alguém está te pressionando. Nunca. Aconteça o que for. Se você estiver errado, cale-se e conserte. Mas se você estiver certo, resista até o fim. Quando estamos errados, nós temos que ter a humildade de dizer, estou errado, estou passando por isso aqui, porque eu provoquei isso aqui. Mas quando eu estou certo, então, não, Deus é comigo, e eu estou sendo testado na fé, e eu tenho que passar na fé. É isso aqui. Você não tem condições. E você tem que dizer, tenho sim. A resposta do Davi. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Alguém pegou algo que é meu, eu vou atrás dele. Aí pode saber disso, se pegar algo que é meu, eu vou atrás. Isso aí é meu. Isso aqui não é meu, mas isso aqui é meu. O que é meu, eu quero. Todo mundo sabe disso. Não, isso aqui não é meu, não quero, é seu, não quero saber. Mas isso aqui é meu. Não. É meu. Eu não vou abrir mão para você. Isso aqui é meu. Se Deus me mandar abrir mão, eu abro mão. Se Deus não disser, não abro mão. Não abro. Não existe ameaça que me faça render a algo que eu tenho convicção. E quem vai prevalecer? Aquele que crê e aquele que tem um nível emocional alto. Se você não for vencido pelas suas emoções, a sua fé é que vai sobressair. Mas se você for vencido, a sua fé vai desaparecer. Vencido pelas emoções. Davi disse, quando aparece um leão, um urso, e leva uma ovelha, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão. Olha o que ele disse. Um urso, esse filisteu, incircunciso, será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Eu amo isso. Eu amo isso. Eu me vejo, e você deve se ver da mesma maneira. Se eu pude vencer isso, e eu pude vencer isso, e eu pude vencer isso, esse vai ser como eles. Esse problema que eu estou passando agora vai ser igualzinho esse. Vai ser igual àquela. Espera aí, eu venci essa situação. Essa aqui vai ser igual a todas. Eu já venci o leão, já venci o urso. Esse gigante vai ser mais um. Mais um que eu vou vencer. Mais um que eu vou derrotar. Isso não é forte? Isso está entrando. Tem que entrar. Você tem que ser possuído por esse espírito, por essa palavra. Você não pode viver de outra maneira. Não pode prevalecer nenhum outro pensamento ou espírito. O Senhor que me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá, e que o Senhor esteja com você. Porque ele mesmo pensou, vai ser, meu pai, vai virar panqueca esse rapaz.
Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura, ele pôs um capacete de bronze. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então, o que ele fez? Tirou tudo aquilo, em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo, pensou: é só o que me faltava. Você já esteve diante de alguém que olhou para você de cima e embaixo e pensou: é só o que me falta? O que essa ninguém está fazendo aqui? O que essa pobre coitada está fazendo aqui? Mas esse ninguém aqui, esse pobre coitado para o filisteu Golias, era um homem que cria no Deus vivo. Entendeu? Olhou para Davi com desprezo e viu que era só um rapaz ruivo de boa aparência e fez pouco caso dele. A atitude mais acertada do Davi foi quando Saul, que a Bíblia diz que os mais altos batiam no seu ombro. Os mais altos batiam no seu ombro. Davi era baixo. Então, assim, a armadura do Saul não servia no Davi. Ele não sabia lidar com aquilo. Essa é uma lição que eu gosto de falar sobre ela, e tem assunto que eu não vou ter tempo agora, mas uma coisa que você tem que guardar. Seja original, seja você mesmo. Vá vestido de você. Sabe, tem identidade. Não queira se parecer com alguém, não queira a cara do outro, o jeito do outro, o que deu certo para ele. Foi lá com ele, busca saber o que Deus tem com você. Sabe, nós precisamos ter um pensamento firme. Eu gosto do Davi quando ele arrancou tudo. O Saul até vestiu ele com aquela armadura, mas ele foi e arrancou tudo, sabe? Eu creio que nós precisamos arrancar tudo isso e decidir: peraí, eu tenho convicção, eu não vou com isso, eu sei lidar com estilingue e pedrinhas, é isso que eu sei, é isso, parece louco, parece um absurdo, parece até insano, mas é o que eu sei fazer, é o que eu sei usar, é quem eu sou, é o que eu tenho. Essa pessoa sou eu, ele é alto, eu sou baixo, ele tem treinamento militar, eu não tenho, eu não sou como ele, eu sou Davi, eu vou de Davi, eu vou usar o meu estilingue e as minhas pedrinhas no riacho, é o que eu sei usar, e Deus vai me abençoar com aquilo que eu tenho, aquilo que eu sei usar. Deus vai me abençoar com o meu talento, com o meu dom, Ele vai abençoar a minha vida. Nós precisamos ter esse espírito. É isso que tem que dominar a sua vida. Tira tudo isso. É o que cada um tem que fazer. Tira. É a influência não sei de quem, a influência não sei de quem. Sabe, eu preciso ter uma cabeça firme, eu saber o que Deus tem comigo. E confiar naquilo que Deus deu para mim. Tira tudo, aquilo que não é seu, aquilo que Deus não tem com você. O filisteu achou ridículo. Esse é o homem que vocês mandaram para lutar comigo? Um homem de 3 metros. Só que, isso eu tenho certeza, que a couraça dele pesava mais que Davi. Isso é certo, não há dúvida. A couraça do Golias pesava mais do que o Davi. Eu não acredito que Davi tinha 60 quilos. Não nessa época. Provavelmente depois ele deve ter ganhado um pezinho. Mas ele era pequeno, era miúdo. Trabalhava no campo, cuidando de ovelhas. Então aquilo se movimentava muito. Não. Ele não tinha 60 quilos. E a couraça do Golias tinha 60 quilos, a ponta da lança dele tinha 7 quilos. Isso fora caneleira, fora capacete, fora tudo. Disse ele a Davi, quando ele desprezou, fez pouco caso de Davi. Disse ele a Davi, por acaso, eu sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? Eu não acredito. Você vai tentar me vencer com um pedaço de pau?
E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. E disse: vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, olha o que o Davi falou, ó, o que é uma pessoa crer em Deus e ter controle emocional, não ser dominado por pensamentos e sentimentos. Olha o que ele disse, diante daquela ameaça, imagina aquele monstro diante dele, e zombando dele, ele virou e disse assim, Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Você não devia ter desafiado. Você está munido até os dentes. Você tem as melhores armas. Você tem todo o preparo. Eu não tenho o que você tem. Mas eu tenho uma coisa que você não tem. Eu tenho o poder de Deus na minha vida. Você tem preparo militar. Você tem treinamento. Você tem as melhores armas. Mas você não tem o Senhor dos Exércitos. Se você tem o Senhor dos Exércitos, você vai temer o quê? Temer o quê? É exatamente isso que Davi estava dizendo. Você tem tudo, mas você não tem um principal. Por isso que isso é que deixa a gente ousado, peitudo. Isso é que faz você chegar com tudo. É porque aquele fulano não sei quem, ele tem tudo, mas ele não tem o poder de Deus, ele não tem a garantia de Deus, ele não tem a manifestação de Deus, ele não tem Deus cuidando dele. Mas você tem. Você tem. Aleluia. Hoje mesmo, olha ele profetizando, por isso que eu falo, vale de ossos secos, profetiza. Hoje mesmo, isso foi uma profecia, era o próprio Deus falando pela boca dele, isso é uma palavra muito forte, hoje mesmo, é assim que você tem que viver na vida, hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça, hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha, se não foi pelo poder de Deus que ele falou, porque toda a terra, nós estamos no século 21, em 2017, e toda a terra, eu, você, sabemos desse acontecimento, toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a terra, olha que coisa forte, ele disse, eu vou fazer isso, eu vou te matar, eu vou cortar a sua cabeça, eu vou dar todos os filisteus, vão se tornar cadáveres, vão morrer, e vou dar as aves do céu, eu vou vencer essa batalha, porque eu estou indo no nome do Senhor dos Exércitos, e toda a terra vai saber que há Deus em Israel. O Golias foi um ponto de virada na vida do Davi. O Golias foi aquela mudança de rumo. O Golias transformou Davi num herói nacional. Num homem que era aclamado pelas pessoas, reverenciado. Porque ele foi capaz de enfrentar alguém que ninguém tinha coragem. Você está vendo? Quando você enfrenta um problema, quando você enfrenta uma situação, aquilo se torna um ponto de virada na sua vida. Quando você enfrenta um problema, um Golias, um gigante, aquilo se transforma na mudança de rumo da sua vida. Aquilo faz você ser respeitado, aquilo eleva a sua fé, muda. Ele disse, toda a terra vai saber que há Deus em Israel, e toda a terra sabe. Como ele falou naquele dia, toda a terra sabe, você sabe, eu sei, todos nós sabemos, há Deus em Israel, Deus deu essa vitória. Quando a gente enfrenta os problemas, todo mundo fica sabendo. Todo mundo. Que você enfrentou, mas você venceu. Agora, quando você recua, fica sempre a história, coitado, coitada da fulana, né? Coitada, não está passando por isso, passando por aquilo. Não tem nada pior, nada pior. É alguém dizer que você é um coitado que está passando por algo. Nunca fala, não fala isso de mim, que você vai me ofender. Nunca.
E você deve dizer, pastor, não me chame de coitado. Eu estou numa guerra e eu vou vencer. Ai, estou com a dó da fulana. Não, tenha dó de mim. Não, você tem que dizer imediatamente para todo mundo. Não, você não vai ter dó de mim, sou coitada, coisa nenhuma. Eu estou numa guerra e quem vai vencer essa guerra sou eu. Sou eu. Não tem nada pior do que alguém dizer, ai, coitado, da fulana passando, há um problema no casamento, problema na família, um problema, nossa, dá uma dó. Meu Salvador, que coisa mais triste. E pior, não é nem a pessoa que faz isso, porque às vezes até a intenção dela não é ruim. É aquele que fica, é mesmo, é minha vida. Você vê, né? Oh, Deus. Era para a pessoa na hora reagir e dizer, ei, maneira, eu sirvo um Deus vivo. Meu Deus vai me tirar dessa. Eu vou sair disso. Eu vou vencer isso aqui. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada. Então, olha a palavra para você. Não é pelos métodos convencionais, naturais. A forma que você talvez, que todo mundo te apresentou, que é a única saída. Todos aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Então, o que você está achando que você vai ter vitória? Pelos métodos naturais, convencionais, que todo mundo te apresentou? Não. Pois a batalha do Senhor, Ele entregará a todos vocês em nossas mãos. Diga a batalha do Senhor. Quem vai lutar essa guerra é Deus. E Deus não perde batalhas. Diga, Deus vai lutar minhas guerras. Deus vai lutar minhas batalhas. Essa batalha é do Senhor. E eu vou ter vitória. Por milagre. Eu serei surpreendido. Pelo meu Deus. Ele vai fazer completamente diferente. Ele vai lutar essa guerra. Eu creio nisso. Aleluia. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha da batalha para enfrentá-lo. Como é que o povo estava fazendo? Fugindo do filisteu. O que Davi fez? Correu para se encontrar com o filisteu. Então, um grande número de crentes fogem de problemas. Como um crente de fé tem que fazer? Correr para o problema e não contra fugir do problema. Ele tem que ir e enfrentar o problema. Seja qual for o problema que você tem que ir olhar no olho do problema. Você tem que enfrentar o problema. Você tem que estar ali, na linha de batalha. Tirando uma pedra do seu alfoge, arremessou-a com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu dando com o rosto no chão. Quem diria? 40 dias, 80 vezes, afrontou, humilhou, debochou, zombou, agora está com a cara no chão. É assim que Deus vai fazer com seus inimigos. Vão cair com a cara no chão. Todos os inimigos vão cair com a cara no chão. Assim Davi venceu, diga assim, Davi venceu. O filisteu, com uma tiradeira e uma pedra. Vamos juntos, sem espada. Na mão, derrubou o filisteu e o matou. Meu Deus, que coisa forte. Sem espada na mão, sem lança, apenas com uma funda, com um estilingue e uma pedra. Foi assim que ele venceu. Ele venceu por milagre. Quem colocou aquela pedra lá foi Deus, porque ele teve a coragem de enfrentar, profetizar, se colocar na linha de batalha, porque ele enfrentou, e o resto Deus fez, porque ele mesmo disse, a batalha do Senhor, essa batalha do Senhor, mas eu tenho que ir para a linha de guerra, eu preciso ir para a batalha, eu preciso enfrentar, e o resto que eu não posso fazer, Deus sempre faz, minha gente. Levante o seu espírito, Deus vai te dar uma grande vitória, seus gigantes vão cair, aleluia, todos vão cair com a cara no chão. Deus vai nos dar vitórias incríveis. Para de temer a batalha do Senhor.
E ele terminou isso aqui de uma forma grandiosa. Então, olha aqui. Ele matou, Davi correu, Davi correu, pôs os pés sobre ele, desembainhando a espada do filisteu com a própria espada do Golias, que ele achou que ia matar o Davi, que ia matar todo Israel. Acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram, que eles estavam confiando em quem? No Golias. E Davi estava confiando em quem? No Deus vivo. Quando a segurança deles caiu com a cara no chão, olha aqui, quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram, porque eles não tinham em quem confiar. A confiança dos filisteus estava no Golias. Quando o Golias caiu com a cara no chão, porque havia alguém que confiava em Deus, e o Senhor foi lá e lutou aquela guerra, todo mundo estava impotente, todo mundo estava com medo, todo mundo fugiu. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra, e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate, e até as portas de Ecrom. Cadáveres, como Davi havia dito, cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saraim até Gade e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição, os filisteus levaram tudo o que havia no acampamento deles, despojo de guerra, e trouxeram coisas valiosas. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. E todos viram que o Senhor lutou por Israel. Está aqui. Uma grande vitória. E é o que Deus está dizendo para você. É essa grande vitória. Você vai levantar a cabeça desse Golias. Você vai sair vitorioso em tudo. Todos esses gigantes, se você confiar no Senhor, vão cair por terra. Ele está dizendo que vão cair com a cara no chão, porque Deus vai lutar suas guerras. Coloquem-se de pé e apresente ao Senhor nesse momento. Levanta suas mãos com toda a confiança, com toda a segurança, porque você não temos que fazer mais nada. Você já recebeu tudo que você precisa. O Senhor vai lutar por mim, a vitória é minha. Esse mal vai cair com a cara no chão. Eu já venci. Deus já me garantiu nesta noite que Ele vai lutar as minhas guerras. É isso que você tem que dizer: Senhor, eu tenho confiança que o Senhor vai lutar minhas guerras. Eu tenho confiança que esse mal já caiu por terra. Eu tenho confiança que esse gigante não tem poder sobre a minha vida. Eu creio que eu saio daqui com a minha vida mudada, abençoada. Eu tenho convicção que o Senhor liberou uma palavra de poder, uma palavra de vitória, e eu saio daqui certo que o Senhor já me deu vitória. Eu não vou me curvar, eu não vou fugir, eu não vou temer, mas eu vou enfrentar o que for necessário, porque o Senhor me assegurou a vitória é minha. Eu não sei o que significa esse gigante, mas o Senhor está dizendo que todos vão cair por terra. E você crer, se você crer, vão cair com a cara no chão. Deus vai nos dar imensas vitórias, imensos livramentos. Ele vai nos dar respostas incríveis. Levantem-se com confiança. A vitória é nossa. A vitória é nossa. É impossível alguém que crer perecer. Nós não vamos perecer. Não seremos envergonhados. Nós temos a certeza que Deus é conosco. A vitória é nossa. Senhor, enche o teu povo de poder e se manifesta aqui agora. Eu peço nesse momento, se manifesta com poder. Enche essa pessoa de poder agora, que ela se levante com toda a fé, toda a confiança, porque o Senhor está segurando milagres, livramentos, respostas. O Senhor está garantindo, Senhor amado. Levanta o teu povo agora, se manifesta com poder, e seja lá o que for que tenha ido contra ela, eu ordeno que caia por terra, que os gigantes caiam por terra, em nome de Jesus Cristo. Que toda afronta, toda força do inferno seja derrotada, em nome de Jesus. Todo levante do inferno
caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro vitória na vida de cada um. Eu declaro definições, livramentos, respostas. Eu declaro agora na sua vida que todos os gigantes da sua vida já estão com a cara no chão. Todo mal já foi derrotado. A vitória é sua, em nome de Jesus. Vamos, possua isso agora. Eu quero que você possua. Antes de nós finalizarmos a reunião, possua a vitória sobre esse gigante. Porque Deus está nos assegurando que essa vitória é nossa. Vamos, segura. A vitória é nossa. O Senhor está dizendo: esse gigante vai cair por terra. Essa afronta não vai prevalecer. As ameaças não vão dar em nada. Deus está conosco. Ele lutará as nossas guerras. Ele lutará as nossas guerras. Deus vai lutar essa batalha por você. Deus vai lutar essa guerra por você. Nós já vencemos. Nós já vencemos. Eu quero que você diga isso com força. Eu já venci. Eu já venci em nome de Jesus. Eu já venci. Eu já venci. Esse gigante já caiu com a cara no chão. Deus está lutando as minhas guerras. Eu já venci. Essa vitória é minha. Em nome de Jesus. Levante-se com poder e fale com autoridade. Eu sei que eu já venci esse problema. Em nome de Jesus. Eu sei que eu já venci esse problema. Estenda as tuas mãos para a direção onde você precisa que Deus haja. E agora você fala com toda a autoridade. Eu sei que Deus está lutando essa guerra por mim lá. Eu sei. E eu já venci. Não serei envergonhado, confundido, derrotado. Todas as situações e ameaças e levantes já caíram por terra. Essa vitória é minha. Esse gigante que está na minha frente já caiu com a cara no chão. Ele está com a cara no chão. Eu sei que o Senhor está lá naquele lugar lutando as minhas guerras. Essa batalha é do Senhor. Fala com autoridade. Essa batalha é do Senhor. Essa batalha é do Senhor. Essa batalha é do Senhor. E eu já venci lá naquele lugar. O poder de Deus está se manifestando. Essa vitória é minha. Uau! Aleluia! Ninguém pode vencer o povo de Deus. Aquele que depende de Deus é invencível, é imbatível. Nós não perdemos jamais, porque o nosso Deus não perde. Ele é forte, é guerreiro, é invencível, é o Todo-Poderoso. Confia nele. É isso que o Senhor está dizendo. Confia em mim, confia em mim. Deposita a sua confiança em mim. Faça como Davi. Confia em mim, confia em mim. Eu vou te dar vitória. Vamos. Vamos. Eu vou dizer de novo. Deus está dizendo para você: confie em mim totalmente, porque eu vou te dar vitória. Eu falo pelo Espírito Santo de Deus. Confie em mim. Aleluia. Aleluia. Confie em mim. Confie em mim. Eu vou te dar vitória. Confie em mim. Confie em mim. Quem é que está desconfiando de Deus? Deus está dizendo: confia em mim. Eu vou te dar vitória. Eu vou te honrar. Eu vou te livrar. Eu vou lutar suas guerras. Confia em mim. Eu tenho o melhor preparado para você. Confia em mim. Confia em mim. Confia em mim. Eu vou lutar as suas guerras. Esse gigante vai cair com a cara no chão. Confia em mim. Aleluia. Vamos dar as mãos. Fazer a oração da concordância. Uau, uau. Oh Deus, aleluia. Aleluia. Eu confio em Deus cegamente. Eu confio em Deus totalmente. Eu confio em Deus. Eu gosto de dizer para o diabo: diabo, eu confio em Deus. Eu confio em
confio em Deus, desde a hora que eu me levanto, a hora que eu vou dormir. Isso é um acordo na madrugada. Eu confio em Deus, eu confio em Deus, eu confio em Deus. Aleluia! É o que o Espírito Santo está dizendo. Confie em Deus. Ele é imbatível, infalível. Confie em Deus. Eu confio. Aleluia. Eu concordo com todas as orações que foram feitas e eu as ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. Eu agradeço por tudo que fez aqui. Agradeço por essa noite. Agradeço por essa reunião. Agradeço porque o Senhor é Deus. É um Deus de fidelidade eterna. É presente. É um Deus amoroso. Eu te amo, meu Deus. Obrigada por tudo. Aleluia. Amém. Amém, amém.